Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, da nossa Diocese de Formosa e você também de outras localidades. Seja sua manhã de terça-feira abençoada, com a presença dos santos anjos da guarda a nos conduzir e proteger. Dando sequência às nossas meditações sobre o silêncio, o interlocutor Nicholas Dait faz uma afirmação para Dom Dismas, o abade, monge da Cartucha. O Deus cristão é um Deus oculto. Eis um dos grandes mistérios do governo do mundo pela providência divina. Eis, aliás, um dos aspectos da vida terrena que impedem de crer, aquele famoso Deus absconditus. Responde o abade. É importante lembrar as palavras de São Paulo. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que somos e o que seremos não sabemos ainda. No curso diário do mundo, o silêncio de Deus é um fenômeno muito impressionante. Como entender o sentido dessa ausência? É certamente mais fácil entendê-la em nossa vida pessoal. O ser humano como criatura é marcado por um egocentrismo ontológico. Uma criança recém-nascida só tem consciência de si mesma. No primeiro momento percebe a mãe como uma extensão de si. Todos nós estreamos como solipsistas. Gradualmente, pela frustração, a criança passa a entender que sua mãe é outra pessoa. Várias etapas e alguns anos depois a levarão a um amor que inicialmente é interessado e depois gratuito. De maneira análoga, na vida espiritual temos que percorrer um imenso caminho. É preciso passar do egocentrismo total ao amor oblativo, não centrado em si mesmo, a imagem do grande amor de Deus. Eis a caminhada da menor das criaturas rumo ao infinito celeste. Para essa evolução seria gasto, normalmente, um tempo muito longo. Tudo se passa, porém, como se Deus estivesse com pressa. Por isso, não devemos nos espantar se esse programa acelerado for muito duro. A vida é assaz, curta, para a realização de um percurso tão importante. Quem olha da perspectiva da eternidade, vê que nossa vida nada mais é que um breve momento. Mas isso não impede uma sensação de boa duração, especialmente se houver sofrimento. Temos em mente essa diferença, pois isso nos ajudará a compreender as coisas. Quando estivermos ao lado de Deus, nosso olhar será o mesmo que o seu. Jesus nos explicou: quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz, a criança já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver trazido alguém ao mundo. Sobre esta terra, temos a oportunidade única de amar a Deus, enquanto Ele se dissimula aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. A fé não é dada na luz, porque o assombro está reservado para a eternidade. Mas quando vier o tempo de se revelar plenamente, a nossa alegria será eterna pelo fato de termos a Deus amado sem jamais tê-lo visto. Jesus disse a seus discípulos: vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E de si mesmo disse: porventura
Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas assim e assim entrasse na sua glória? E o mesmo serve para os que são convidados a segui-lo, levando a sua própria cruz. Ela pode ser pesada e terrível, mas São Paulo nos lembra que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de suas forças. Permaneçamos humildes ao falar do sofrimento alheio. Somente quem realmente sofreu tem o direito de falar. Paul Claude escreveu: Deus não veio para abolir o sofrimento, não veio nem mesmo para explicá-lo. Ele veio para preenchê-lo com a sua presença. E acrescentaria: ele veio para partilhar esse mistério gravado no corpo de Jesus ressuscitado. E será para sempre uma fonte de alegria e admiração. Diz o Salmo 115: Como retribuirei ao Senhor por tudo que fez por mim? Estão aí belíssimas palavras desse abade, homem do silêncio, homem de profundidade, que traz em si esse humus da fé, essa terra fértil da fé no seu coração, que nos ajuda a também sentir essa necessidade de aprimorar o nosso conhecimento espiritual, a nossa vivência espiritual, para melhor amar e servir a Deus. Quando ele fala da cruz que nós levamos, que ela é pesada, e São Paulo nos lembra isso, mas há uma fidelidade de Deus a nós no nosso sofrimento. Deus nos fala no nosso sofrimento. Ele não veio para abolir o sofrimento, não veio nem mesmo para explicá-lo. Ele veio para preenchê-lo com a sua presença. Isso é muito profundo. Nós precisamos entender isso, e você que está doente, você que carrega cruz e sofrimento, precisa tomar consciência disso. Deus não vem na nossa vida para abolir o sofrimento, mas para enchê-lo com a sua presença. Daí que os cristãos têm essa facilidade maravilhosa de compreender o sofrimento, de aceitar o sofrimento, de carregar com paciência a cruz. É essa realidade tão presente nas nossas famílias, porque são tantas pessoas que sofrem, que nos garante como cristãos a compreensão do sofrimento, nesse silêncio de acolhida de Deus no sofrimento, na nossa dor. Deus, na solidariedade à nossa dor, preenche de sentido todos os sofrimentos que nós carregamos, tudo aquilo que está reservado para nós, para a gente ombrear, para carregar. Como isso traz alento, traz paz, traz grandeza aos nossos corações, às nossas vidas. Esta certeza que o bom Deus habita em profundidade nossos sofrimentos. Que esta meditação nos ajude a compreender o real sentido nosso sobre a terra. O Santo Evangelho de hoje, dando a sequência do Evangelho de ontem, capítulo 7 de Mateus, versículos 6, 12 a 14. No final do texto, nosso Senhor diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Exatamente por ser estreito.
exatamente por ser um caminho pequeno, mais ou menos imperceptível aos nossos olhos, aos nossos sentimentos. O caminho de Deus é pequeno. A pessoa muito larga, carregada de pecado, de sujeiras, de imundície, não cabe nesse caminho. É um caminho que exige a preparação, o silêncio, a maturidade, a vivência dos sacramentos, que vão nos curando, nos restaurando e nos dando a dignidade para alcançar essa meta de realmente nos configurarmos aquilo que Deus quer de nós. Tudo é muito simples. O processo salvífico de Deus ele é muito simples. A oração é coisa simples. A vivência em Cristo é simples. Não é uma realidade gritante, algo estrondoso. Pelo contrário, as coisas de Deus são muito simples, são muito discretas. E somente quem realmente esvazia de si mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, das prepotências, somente quem se esvazia disso é capaz de atravessar o caminho estreito deixado por Deus. Nesse caminho de nosso Senhor não há lugar para as coisas mundanas, para aquelas realidades que nós cultivamos para agradar o nosso mundo interior, para trazer prazer às nossas vidas. No projeto de Deus não é isso. O projeto de Deus nos chama à simplicidade do caminho. Um caminho penitencial, um caminho de sacrifício, um caminho de obediência. O silêncio nos madura e nos matura nesse caminho da obediência. Mesmo quando obedecer seja tão amargo, tão difícil, mas se a gente o faz na fé, Deus nos dá sempre a sua maravilhosa recompensa. Pai Santo, Deus eterno, de eterna bondade, dai-nos, Senhor, a adequada medida para entrarmos na porta do reino. Não nos deixes, Senhor, ausente da Tua presença. Toque o profundo dos nossos pecados, dos nossos vícios e angústias, para que possamos melhor Te servir e Te amar, com um coração generoso e carregado de silêncio. Assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir.